Estamos de volta aqui para uma conexão hoje com Josiano, Kátia e Zezinho. É isso mesmo. Eu conheço seus filhos, viu? Os dois. Um está em Goiânia e o outro está no Canadá ainda. Muito legal. Manda um abraço para eles, viu? Olha só, Luciana, tem uma pergunta aqui. Cadê a Laura Martins? Ela estava aqui no Twitter, está aqui de volta. A Laura Martins, ela pergunta o seguinte, Dani, vamos lá, essa é fácil, não é difícil não. O que se enquadra em pirataria? Ela gostaria de saber. No caso específico dela, ela pergunta o seguinte, se eu pegar, por exemplo, um CD de uma amiga e copiar, isso é pirataria? Se você não obteve aquilo ali diretamente de quem te produziu ou de quem distribui aquele conteúdo, se a amiga dela não é a artista ou a gravadora, sim. Então é pirataria, porque você está obtendo aquele material sem ser um canal oficial de distribuição. Essa informação é importante porque eu já ouvi muitos argumentos de que assim, eu estou produzindo, reproduzindo, não é para comercializar, né? Eu estou usando... Lu, tem alguns ajustes que a lei precisa ser atualizada. Por exemplo, se você baixar uma música da internet, você comprou a música e gravar aquela música em um CD, por exemplo, hoje pela nossa lei aquilo ali é considerado crime. Não é considerado mais crime, mas é considerado uma violação civil. Foi alterado a parte, não é mais crime, mas é uma violação civil. Diga lá, Thiago. Não, só quero acrescentar o seguinte, e se por exemplo, eu tenho um CD, né, o original, eu comprei, e eu quero colocar ele, por exemplo, no meu iPod ou no meu dispositivo. A primeira situação. O arquivo, né? Exatamente, né? Se eu quiser fazer isso. A segunda agora eu esqueci, mas eu vou tentar lembrar, mas a primeira seria isso, porque eu já vi muita gente com essa dúvida. Eu tenho o CD original, né? E eu quero colocar no meu, sei lá, no meu celular para escutar. Isso é errado? Pelo que está escrito na lei, hoje é. Mas existe o princípio do uso justo, do fair use, que quando você utiliza a música dessa forma, você adquiriu aquele produto, você cria e você produz. Então, o que você distribui é um produto. Quando você adquire aquele produto, de qualquer forma, ou porque o artista liberou aquilo gratuitamente, ou no site dele, ou no site da gravadora, ou no site de algum canal de distribuição, aquilo ali é um produto legítimo. Você pagou por aquilo, é teu direito ter aquele produto. Então, a lei não foi atualizada nessa parte, por causa do avanço da tecnologia, claro, mas isso é considerado uso justo. E vai ser muito difícil você receber uma condenação por isso em algum tribunal, inclusive no Brasil hoje. E isso funciona também para games? É a mesma coisa? Depende. O problema do game é que, na maioria das vezes hoje, né, que os videogames são mais modernos e tal, você tem um game em Blu-ray e tudo mais, você acaba tendo a pirataria física mesmo. A galera vai na loja e compra o DVD ou o Blu-ray pirata, né? Então, tem ainda, claro, né? Vai ter a pirataria virtual e tudo, mas a regra vai se aplicar dessa mesma forma. Se você adquire ou se você utiliza um bem físico ou um bem eletrônico, um arquivo eletrônico ou um produto que você foi até uma loja e comprou, que você sabe que você pagou R$5 e aquele game custa 50, 100, 150. A gente pode entrar numa outra discussão do que é justo ou do que não é justo, né? Então, qual o princípio a gente negocia? A gente não negocia o princípio, né? Então, se a gente acredita em alguma coisa, se a gente acredita em justiça, se a gente não quer causar dano ao próximo, principalmente para um cara que compôs uma música que você curte, o cara que escreveu um game que você joga e que você se diverte. Você não vai querer causar dano para ele. Né? É garantir uma próxima música, um próximo game. O grande problema hoje é que as pessoas elas baixam o conteúdo da internet, elas vão até uma loja e compram algum produto pirata, pagam um preço que elas sabem que não é o preço legítimo, o preço verdadeiro, mas elas têm a consciência tranquila. Com essa justificativa, você racionaliza e você diz, eu não vou pagar R$150 num game, eu não vou pagar um valor exorbitante num tênis, eu não vou... Mas se você entraria em uma loja, por exemplo, pegaria um CD e sairia com aquele CD embaixo do braço? Sem pagar. Com um DVD, com um celular. Esse conceito do que a gente consegue pegar e do que a gente não consegue pegar, o que está na internet, o que está no nosso computador, a gente não consegue pegar. O software, o jogo que a gente joga, a música, os vídeos, a gente não consegue pegar. Tem esse lance do que é palpável, você consegue... Eu não pego, então eu não estou tirando de ninguém. Mas a gente não percebe
que na verdade o que a gente tira é o direito daquela pessoa poder usufruir do trabalho dela, do fruto do trabalho dela. Imagina se alguém chegasse no final do mês e pegasse todo o teu salário do mês que você trabalhou anterior. Aquilo ali não seria justo e seria facilmente considerado um crime. Mas muitas vezes é o que acaba acontecendo na internet, porque a gente não vê a pessoa que está do outro lado e a gente não pega, a gente não consegue tocar, porque é imaterial. Até a área do direito que cuida disso é chamada de propriedade intelectual. Então, é o que você produz que você não consegue pegar. E as pessoas subtraem isso sem ter essa percepção de crime, sem ter a percepção que é errado. Dando um gancho, né? A previsão, existe alguma previsão na lei daquilo que é permitido? Por exemplo, uma música lá do Inário, que foi composta lá em 1800, 1700, enfim. Existe aí uma carência para que isso seja colocado à disposição e que possa ser copiado sem ser crime? Muito legal sua pergunta. Aí a gente está falando de domínio público, que é aquele período de 70 anos após o falecimento do autor original da música. Permitido. Ou de uma gravação. E o que é legal é o seguinte, a lei ela estabelece esse período de domínio público para que os herdeiros, para que os sucessores de um autor de uma música, de um autor de uma obra protegida, eles possam continuar tendo o seu sustento, possam continuar explorando aquela obra como se fosse um imóvel. Então, se uma pessoa hoje ela vem a falecer, ela deixa bens, um imóvel, por exemplo, a família pode usufruir daquele imóvel e usar o aluguel daquele imóvel, por exemplo. É a mesma coisa que acontece com as obras intelectuais, com música. Então é permitido nesse caso. Então é permitido. Após 70 anos do falecimento do autor, aquela obra original, ela perde os direitos patrimoniais. Então qualquer pessoa pode utilizar, gravar, traduzir, arranjar, criar uma adaptação para um outro formato sem precisar da autorização, claro, do autor original e também dos sucessores. E o que é legal disso é que quem cria uma tradução, um arranjo, ou uma adaptação de uma obra que está em domínio público, passa a ser considerado também o autor dessa porque a obra nova. Continue por mais 100 anos. Exatamente. Então você traz corpo novo para aquilo ali que foi criado já há muito tempo para continuar permitindo que aquela obra seja relevante na nossa cultura hoje, no nosso contexto. Muito Agora, Dani, quando a gente pensa em pirataria, a gente associa muito a filme, a CD, a games, né? Agora, as bolsas falsificadas, as marcas que são falsificadas, isso é considerado pirataria também? Também. Tudo isso está dentro da propriedade intelectual. Então, quando uma empresa ela produz, ela cria algum produto, qualquer que seja, uma roupa, um celular, um tênis, um relógio, uma caneta, o que é que seja. Ela emprega recursos próprios para produzir aquele material. E é claro que as pessoas vão querer copiar aquilo ali e querer ter na nossa cultura de ter, as pessoas vão querer consumir aquele produto sem pagar o preço dele. E não é só a marca também, né? A gente tem que levar em conta, por exemplo, um relógio, uma bolsa ali, está empregado o design, está empregado várias questões, não só a tecnologia em si também, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, né? O relógio falsificado que eu comprei não tem o nome, né? A bolsa que eu comprei não tem a marca lá, tal, X, entendeu? Mas tem o design que foi feito pelo aquele estilista, tem um relógio que foi feito por tal design e tal. Então isso também tem a ver, né? É verdade. Tudo aquilo ali está sendo empregado para gerar algum tipo de retorno para quem criou. Então, a partir do momento que a gente quer utilizar alguma coisa falsificada, que a gente quer utilizar algum produto que não é legítimo, um produto que é ilícito, a gente acaba entrando nesse ciclo. E aí eu volto a dizer, a gente está falando de princípios, e princípios a gente não negocia. A gente se submete a uma cultura, a um país, a um contexto, de acordo com os nossos princípios. Então, eu acredito sinceramente que a pirataria ela é um grande reflexo da nossa sociedade. Então é mais um lance cultural. Com certeza, com certeza. Tanto de você tirar proveito, criar uma vantagem. Infelizmente, isso acontece. E aí a gente tem um contexto que possibilita tudo isso. A gente começa a racionalizar, vamos dizer que
os impostos são muito altos, os lucros são exorbitantes. Então, tem inclusive um comentário aqui de um internauta que ele fala assim, tudo bem, eu não vou piratear um CD, um DVD, mas eu não tenho condições, por exemplo, de dar R$50 em uma obra. Você falou que aí nós teríamos que discutir. E eu percebo que já está sendo mais barateado, a gente tem mais acesso a esse tipo de obra, né? Isso, Lu, você chegou a utilizar o Napster? Você chegou a usar o Napster, Thiago? Eu não Olha, sei. Não, Napster já. Ô, Dani, você está entregando idade já, Dani. Mas enfim, cheguei a usar na época. Foi um dos primeiros, né? Acho que foi o precursor aí dessa. Não é da minha de músicas MP3. Foi um dos primeiros a lançar MP3. Foi a bomba na atômica internet. da indústria da música. Isso revolucionou completamente. Foram 10 anos que se perderam ainda. Quem produz conteúdo ainda está agora se estabilizando e descobrindo como utilizar as ferramentas novas que a gente tem hoje. Então, o grande problema que eu vejo é a gente racionalizar e começar a colocar na conta. O imposto é muito alto, o lucro é muito alto, mas a gente acaba pagando por isso com a nossa integridade. Só não fala que você usava ICQ também, que daí entrega tudo a idade. Entrega total. O Mirk, conhece o Mirk? Pois é, então, eu acho que se a gente quer um país mais justo, se a gente é contra a corrupção, a gente precisa aplicar isso nas pequenas coisas. Desde a música que a gente ouve no computador, no carro, no celular, em qualquer lugar, até a roupa que a gente veste. Porque se a gente começa a colocar tudo isso na nossa conta, por que a gente não vai entrar em algum lugar e roubar um carro? Por que a gente não vai entrar numa loja e pegar uma roupa ou então um DVD, colocar embaixo do braço e sair sem pagar? Entrar num restaurante, comer e sair sem pagar? Não tem razão. A não ser que você entra, né? Não, só dei uma lambida ali no prato, ali, eu não comi. Não, só belisquei um pedacinho, né? O que é legal hoje é que as coisas mudaram tanto. Eu fiquei surpreso. Esses dias eu encontrei um aplicativo muito bacana, não vou fazer propaganda aqui, mas quem sabe a galera vai descobrir qual é. Você pode acessar, ele é o precursor ele é o sucessor do Napster, né? A versão legalizada do Napster. Ou você paga um valor muito baixinho por mês, uma assinatura mensal, e você tem acesso a mais de 17 milhões. 17 milhões. É streaming, É streaming, é ou você pode baixar. Isso, Daniel? Não. É streaming. Esse é um modelo hoje que existe, que eu acredito que é um modelo que já existia antes. Por exemplo, a gente liga a TV. A Novo Tempo hoje... Primeiro explica, né, o que é. Deixa eu só voltar aqui. Nesse caso, olha só, nesse caso, legal. É porque tem duas formas. Nesse caso que você está falando, é um canal que ele disponibiliza, ele tem os direitos desses vídeos e músicas. Olha que bacana, a gente ouve um rádio, a gente assiste a TV, mas a gente, falando de TV aberta, de rádio, que a gente não paga nada por isso, mas tem alguém trazendo dinheiro para que uma TV possa funcionar, que um rádio possa funcionar. Muitas vezes vai ser um patrocinador, um anunciante. A gente acessa o Facebook é gratuito. Mas aí do lado tem muita publicidade. A gente fala, nossa, a gente está usando um serviço gratuito. Mas na verdade a gente está vendendo a nossa intimidade, a nossa privacidade para que anunciantes possam alcançar exatamente aquele público. Então nada vai ser grátis. Nada vai ser grátis, a gente sempre vai pagar um preço. E é legal esse site, o que eles disponibilizaram foi 2 formas da gente acessar música. Muitas músicas do mundo inteiro. Ou você ouve o que está sendo transmitido como se fosse uma rádio, você sintoniza a rádio, ouve a programação, ou você paga um valor por mês muito baixinho e tem acesso a milhões de músicas. Você pode baixar no seu celular, ter aquele conteúdo contigo sem precisar estar conectado à internet. Então são ferramentas novas que ampliam a possibilidade de pessoas terem acesso ao conteúdo dentro da lei, né, Daniel? De forma legal, legal. Então, o que precisa são quem produz conteúdo e quem distribui começar a andar mais rápido e andar junto com a tecnologia. É porque acontece, tem alguns sites que tem streaming também, mas daí não é legalizado, né? Você pode... É diferente. Exatamente. Vamos para um rápido intervalo? O tema tá rendendo aqui, viu, Chapolin? E tem mais perguntas aqui na internet. Aí no terceiro bloco você manda aqui pro Daniel. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Você tem 2 minutos para mudar suas perguntas. Até já.